pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso PodSegue. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bom, estamos aqui com o nosso convidado. Ele é formado em Direito, Contabilidade, também é filósofo, teólogo e é pós-graduado em Direito Penal, Dr. Mariano. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, que a turma de Técnica e Segurança do Trabalho, Sala 20, né, franquia essa oportunidade para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, né, que muitas pessoas têm, né, na vida, no cotidiano, no dia a dia, né, do seu trabalho, sobre a questão de assédio moral e assédio sexual, que é um tema muito emergente dos nossos dias, né. Para isso, os curso de Técnica e Segurança do Trabalho está construindo uma CIPA aqui na instituição, inclusive, para fazer essa defesa e trazer essa cartilha de educação para que todos possam entender o seu direito inerente ao seu trabalho. É um prazer estar com vocês. Queremos agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado participar do nosso PodSeg. Nós temos um presente para você. Opa! Para agradecer. Legal! Pode abrir? Pode sim. Opa! Fique à vontade. Ah, show! Vou deixar aqui, ó. Vai para minha estante. Lindo, lindo. Gostei. Daqui a pouco já vou utilizar. Esperamos que goste de rosa. Gosto. Minha cor preferida, vou dizer que não. Show. Obrigado, meninas. Caneca. Show de bola. Poderia falar um pouco mais de você, da sua carreira, de como chegou até aqui, a curiosidade nossa é sobre essa quantidade de informações aí, a gente quer saber o que levou você, né, a procurar tudo isso. De formação, né? Na verdade, direito sempre foi era o meu último ponto, né? Sempre meu foco principal. No entanto, eu passei com 16 anos na faculdade, o primeiro vestibular que eu fiz. E aí fiz o primeiro curso, foi contabilidade, com 16 anos, acabei rápido. Atuava até que um pouco na área, né, nas empresas dos meus pais, né, na área contábil, ajudando o contador. E depois fui fazer um curso de filosofia, que eu achava que seria um plus, porque eu queria ministrar aula, sempre foi uma vontade. Já ministrei aula no primeiro e segundo grau, né, de matérias como português e algumas outras matérias. Aí depois veio a questão teológica, né, fiz o curso de teologia, para ter um conhecimento mais bíblico, porque tinha a questão de que eu queria fazer direito, mas fazer essa junção do direito com a questão teológica, né, porque precisa-se de um advogado para abrir igrejas, ONGs, cooperativas, são empresas do terceiro setor, que necessariamente, aí eu fiz quase que fundido a filosofia, o curso de filosofia, juntamente com o curso de direito. Já na faculdade, os olhos de quase todo estudante de direito, ele brilha muito pelo direito penal, né? E hoje é um tema que está voltado ao assédio sexual e moral, ele está tipificado no Código Penal. E aí a paixão veio pelo direito penal, né? Foi que eu fiz depois uma pós-graduação, né? E comecei um mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Esse ainda não concluí, dei uma pausa, mas pretendo continuar o mestrado em Direito Penal. É uma área que a gente gosta, né? Todo estudante de Direito acaba sempre gostando. O Direito Penal, ele é o que acaba chamando a atenção, porque tem as causas que acontecem e acaba brilhando os olhos de muita gente, né? Mais adrenalina. Dá mais adrenalina, essa aqui é a verdade, dá mais emoção. E as histórias que vêm, quando a gente acaba o Direito Penal, e é isso que a gente vai comentar bastante nesse sentido aí, que é quase como uma fusão entre a CLT, que são os direitos trabalhistas, e o direito penal. Ele tem muita história que são muito interessantes. Essas histórias acabam chamando a atenção e curiosidade, e vocês vão estar livres aqui para perguntar o que bem convir para vocês, e aquilo que estiver dentro do nosso conhecimento, a gente vai dar o melhor para responder plausivelmente a tudo aquilo que vocês tiverem de dúvidas, né? E as dúvidas também dos convidados que mandaram algumas perguntas, a gente vai estar aqui apto para responder da melhor maneira possível. 16 anos, né, Mariano? Bem, né? Precoce, né? Sim, iniciou
bem cedo. E com que idade você fez o seu primeiro atendimento, como eu digo, teve o seu primeiro cliente em relação à área jurídica? A causa. Na área jurídica, por incrível que pareça, o primeiro foi penal, né? Foi um caso de 217-A, que é o estupro de vulnerável, né? E aí, e aí foi já um crime que é um crime que causa bastante comoção social, né? É um crime muito complexo de fazer uma defesa. E na época eu estagiava com um amigo que eu sou um grande fã dele, né? Do trabalho dele. E aí foi quando começou a minha carreira, né? E ganhei as primeiras cédulas, né? O primeiro dinheiro que a gente ganha na profissão acaba sendo assim, a gente tem é emocionante, dá vontade de fazer um quadro, né? E deixar assim, não, isso aqui foi fruto do meu trabalho, isso aqui eu conquistei com muito suor. 5 anos de faculdade e muitos anos estudando, aí a gente acaba dando até aquele sabor de vitória muito gostoso. Uma curiosidade, tem algum caso assim que você não faça? Eu já vi vários casos de advogados que não fazem casos de estupro, de agressão à mulher, e o senhor tem alguma? Não. Eu acabo não distinguindo nenhum tipo, né? Não apenas o direito penal, em todas as esferas, né? Tanto pode ser um estupro de vulnerável, pode ser qualquer uma outra modalidade. E também o trabalhista, também a gente acaba fazendo, a gente faz também o direito internacional, a gente tem se especializado um pouquinho no direito internacional, na questão de alguns contratos de multinacional que a gente faz aí para uma empresa em Istambul, na Turquia, a gente acaba fazendo essa parte do jurídico de análise de contratos internacionais, que acaba sendo a junção da contabilidade com a economia e o direito, porque eu preciso entender da parte jurídica, de onde vai ser feito o contrato das duas empresas que estão fazendo aquela negociação. Se é possível a parte contábil e econômica para eles fazerem aquela relação comercial. Vamos dar início à nossa pauta sobre assédio sexual e moral e os principais direitos trabalhistas. Queria saber como que pode se tornar um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre de assédio. Livre 100% nunca vai acontecer uma perfeição, a gente entende, né? Mas o que pode ser feito é o quê? Para amenizar e tornar ele já um ambiente saudável, porque ninguém quer ir para o trabalho toda vez que aquele funcionário ele tem amanhece, acorda, que ele pensa que vai chegar num ambiente de trabalho hostil, que ele vai ser hostilizado por assédio moral ou até mesmo sexual, quer seja o homem, quer seja a mulher, ele já vai descontente para o trabalho, já vai infeliz, né? Então, se a empresa ela tem que ser o primeiro ponto, o primeiro marco, eu acredito que deve partir da visão da empresa concernente aos seus colaboradores, que é justamente tornar esse ambiente saudável. Porque se o funcionário, o colaborador, trabalha feliz, ele vai com certeza render muito mais do que aquele funcionário que já chega no ambiente de trabalho com aquele clima pesado, porque ele sabe que ali ele vai sofrer o assédio moral ou sexual, naquele sentido. E aí, para minimizar essa questão, como você perguntou, né, fazer workshops, palestras, reuniões, CIPA, né, para fazer essa defesa dos funcionários contra a empresa, né, e não apenas do funcionário contra o seu superior hierárquico, mas muitas das vezes o assédio moral ele acontece de um determinado grupo de colaboradores contra o superior hierárquico na empresa. A gente já viu vários casos, né, na empresa que um pequeno grupo de operários fazendo bullying com o chefe da seção, né? E aí se acelerou muito ao ponto de chegar a precisar de atendimento psicológico e psiquiatra, né? E ficar suspenso das atividades por mais de 3 meses pela questão do bullying tão acelerado, tão exacerbado em relação ao superior. Ou seja, o assédio ele não é apenas do superior para o colaborador, mas também pode ser do colaborador na ordem vertical da coisa. E no ambiente de trabalho
com essa prática, quando ela não é abordada, quando não tem aquela conversa com os colaboradores, acaba meio que se tornando algo natural, né? Tipo um apelido. Às vezes a pessoa nem gosta, mas pelo fato de uma pessoa apelidar e o outro vai, faz o mesmo apelido. Então, para eles, tipo, o grupo já se torna meio que, entre aspas, natural. Natural. Só que para a pessoa não, A né? pessoa pode estar sofrendo muito. Há pessoas que realmente não se incomodam, entendendo? E entram na brincadeira, mas pessoas que sofrem muito, principalmente quando é aquele apelido depreciativo, né? Aquele apelido, tu é muito feio, ou tu é muito magro, ou tu é muito gordo, tá entendendo? Ou é uma difamação propriamente dito, né? Difamação é uma coisa que tem que ser explicada e detalhada, porque tem a calúnia, a injúria e a difamação, né? A difamação é quando tu imputa uma má fama para outrem, tá entendendo? Diferentemente de injúria e calúnia. E essa questão é muito ligada à difamação. A pessoa realmente, às vezes, tem aquela condição, às vezes o bullying é por conta da raça, da etnia, né, da cor, da sexualidade, da religião, da política, entendeu? Então, o assédio moral, ele engloba todos esses conceitos, né? Todos esses pontos: política, religião. As pessoas não gostam da tua religião, se tu é um ateu, se tu é da Umbanda, se tu é da igreja cristã, se tu é da igreja católica, se a tua religião tem esses métodos e a dele não tem, e aí começa a fazer aquele bullying pejorativo, né? E o apelido, como você falou, é o apelido pejorativo, não é aquele apelido carinhoso, porque o apelido carinhoso, ele não tem o que a gente chama no direito, né? Porque o assédio, nesse sentido, tanto moral quanto sexual, ele é um crime, né? Com pena de detenção de 1 a 2 anos de detenção. Então, se é o que a gente chama no direito, no latim, é o animus necandi, que é a vontade de cometer o crime. Uma coisa é eu te chamar a minha amiga de morena, né? Mas no meu intuito, eu não estou depreciando ela, é um apelido carinhoso, um elogio. Eu tenho pessoas que eu chamo de meu nego, por exemplo, que são meus amigos de infância. Desde criança, ele me chama de meu branco, eu chamo ele de meu negro. Ou seja, meu negro, vem aqui, assim é meu preto. É natural, desde criança. Ou seja, não é pejorativo. Eu não tenho ânimos, né, Candy, de depreciar ele pela cor, e ele é moreno. E a gente é amigo desde a infância. E automaticamente, diferentemente de outra pessoa que chega e fala assim, seu negro, entendendo? No sentido de idealizar pela cor dele, depreciar ele, seu preto. E aí sim, e isso de maneira repetitiva, tem que ser bem claro que não é uma única vez que dá o assédio moral, ele não acontece de uma maneira isolada. Ele precisa ser reiteradamente aquele bullying, aquela depreciação pela cor, raça, etnia e etc. Tá entendendo? Ele tem que ser repetitivo, não é o único. O único não caracteriza o assédio. Ele foi isolado. Isso partindo de que começa o assédio moral? Qual o início ali? É bem de onde começa até onde vai, que a gente sabe que não tem limite, né, para o assédio moral, mas a gente queria saber um pouco sobre como começa ali, como se dá início. O assédio moral, ele começa geralmente com uma chacota, com um erro que aquela pessoa cometeu, né? Ou se ela tem... a gente via que algum tempo atrás os nordestinos eram discriminados no sul, né? As pessoas que têm características indígenas ou quilombolas eram também discriminadas, entendendo? As pessoas que eram homoafetivas, né? E discriminadas pela sua opção sexual, e começa por uma simples encarnação. E quando não se toma providência por parte da empresa, dos gestores ou o RH ou a própria vítima também não leva em consideração e tenta dar logo um basta ali, aí vai a tendência sempre aumentando. Sim, Vai ficando sem limite, né? Aí vai ficando sem limite, sempre vai subindo. Nessa questão empresarial, assim, no direito trabalhista, existe, Mariana, algum documento que
entre aspas, dê segurança para a mulher, que ela deva assinar, entra na empresa, olha, você assina esse documento, é sobre responsabilidade da empresa, em assédios, está protegendo, porque de certa forma ameniza, mas não protege, né? Porque ainda acaba ocorrendo o assédio dentro da Sempre. empresa. Você cogitou bem a mulher, né? De maneira que o assédio não acontece, principalmente sexual, né? Sim, A gente tem aquele cunho, né, de apenas acreditar que o assédio é só o homem assediando a mulher. E a lei, ela é bem clara, ela não diz gênero. O assédio, ele existe tanto do homem em face da mulher, quanto da mulher em face do homem. O assédio vice-versa, né? sexual, ele é recíproco, né? A gente acredita que sempre os casos do homem em relação à mulher são muito maiores, que a gente acaba esquecendo no sentido inverso. Mas na verdade é mútuo, tá? Acaba que não é muito falado em relação aos Em homens, né? relação aos homens, mas eles sofrem. Eu já presenciei casos, acompanhei casos da mulher assediar o homem no local de trabalho, até chegar ao ponto de ou acontece, ou então o favorecimento. Ah, se isso acontecer conosco, tu vai subir de cargo aqui dentro da empresa, tá entendendo? Assim como acontece do homem oferecer para a mulher, acontece da mulher oferecer para o homem em troca. O assédio sexual, ele é muito ligado à conotação sexual. Tá entendendo? Então, se ela faz uma promessa de que vai subir de cargo, tanto homem quanto mulher, para acontecer, A chantagem, né? e já vira, chega a virar chantagem, ou faz ou sai, mas se fizer, automaticamente tu vai subir aqui na empresa. Isso acontece com muita frequência. Até mesmo na área da contratação, né? Já me ocorreu durante essa minha carreira, estar estudando e eu procurar estágio. Eu fiz uma entrevista, na hora lá o rapaz disse que ia entrar em contato comigo. Eu aguardei, né? Ele entrou em contato, mas foi no período da noite. E ele me lançou a proposta de que se eu ficasse com ele, a vaga seria minha. Uhum. Eu disse que não, recusei a proposta, mas certamente eu não sabia se eu falava com a empresa, se eu ia em algum outro lugar, porque eu acho que já era frequente ele fazer aquilo, porque Gera hábito, né? segundo a minha pesquisa, quando eu andei pesquisando, muitas mulheres já tinham ido à procura desse estágio, né? Já tinham levado currículo, já tinham feito entrevista e não eram encaixadas. Não era encaixada. Tinham perfil, mas não eram Não era encaixadas. encaixada. Eu entendi a tua colocação. O assédio moral e sexual, ele é uma prática, o moral é uma prática reiterada, né? E o assédio sexual, ele se caracteriza aí nessa questão, né? Visto que ele pode responder criminalmente pelo assédio sexual, beleza. Mas aí tu não tinha uma relação de trabalho com a empresa, tu não estava no quadro de funcionários, tá entendendo? Automaticamente tu estava sofrendo um assédio sexual, porque o cunho, o favorecimento, né, a divisão e o marco entre os dois é o quê? É que o assédio moral, ele apenas com gesticulação, com palavras, com apelido, com coisas depreciativas e etc. Já quando passa para o cunho sexual é diferente. Ele já passa para o assédio sexual. Aí ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Se tu fizeres a denúncia, e é um crime condicionado à denúncia. Ou seja, não é aquele crime que qualquer pessoa pode denunciar. Precisa que tu faça a denúncia para que ele possa responder criminalmente. A empresa não responde criminalmente. Quem responde criminalmente é quem cometeu o ilícito. É inato da pessoa o crime, não é o crime não é a empresa que comete, tá entendendo? E em caso de denúncia, como o colaborador às vezes tem medo, né, de denunciar e falar, poxa, eu vou denunciar, mas eu vou perder meu Perder o cargo. emprego. Como que denuncia um assédio sem represálias? Porque isso eu acho que acontece muito, às vezes a maioria da empresa aceita Não vai esse tipo de acontecer julgamento, nada, né? Acha que não vai acontecer nada porque geralmente esconde esse o comportamento, superior. né? E aí a pessoa não tem pra onde correr. O que você acha que deveria ser feito? O assédio, tanto o sexual quanto o moral, no local de trabalho e reiterado, quando ele acontece, tem um passo a passo, inclusive do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? E o Ministério do Trabalho, que
o colaborador, né, ele deve de próprio punho escrever o dia e a hora, né, do acontecido, explicar por menor todo o fato acontecido e, se tiver testemunha, catalogar a testemunha com nome, documentação, né? E geralmente tem nessa cartilha tem uma sequência que tu pode seguir, né? Primeiro, com a pessoa, não resolver, pode procurar a CIPA ou sindicato da categoria para resolver. Se não resolver, procura a empresa. Ou pode procurar a empresa e depois o sindicato, se não resolver. Aí vai nessa ordem meio que de eliminação, né? Não resolveu, aí por último procurar a justiça, entendendo? A não ser que seja muito exagerado, aí passar direto para a justiça, mas muito vexatório. Mas geralmente essa cartilha ensina esse passo a passo, de tu catalogar com dia e hora e narrativa dos fatos e as testemunhas. E aí fazer primeiro com a pessoa ou com o setor responsável. Algumas empresas têm o RH já que é um setor responsável, quando não, CEO ou um superior, né, da empresa, e depois CIPA, sindicato, e depois justiça. Isso muda para as terceirizadas? Não, não, não. A mesma coisa, mesmo procedimento. A diferencial, excelente pergunta, aqui na terceirizada, primeiro tu vai fazer esse trâmite dentro da empresa terceirizada. E se não resolver, que tu podes ir para a empresa que contratou a terceirizada. Entendendo? Por último, a empresa maior, que é a tomadora principal do serviço. Entendendo? Sim. Sobre a nossa pauta, né? Quais são os principais direitos trabalhistas? Direitos trabalhistas. Em relação Saber nossos direitos. ao assédio, tanto sexual quanto moral, o principal foco ela não te dá, tem súmulas do STJ que não te dá o direito de pedir, por exemplo, uma rescisão indireta, que é quando o funcionário que sofreu assédio, ele entra na justiça e o juiz dá o direito dele ser demitido, levando todos os direitos, como se demitido fosse pela empresa, em vez dele pedir demissão por conta do assédio. Ele não cabe esse direito, tá? No entanto, podes procurar a justiça para pedir uma indenização pecuniária, né, que é em dinheiro, por conta do assédio, tanto sexual ou moral, né, e o juiz fazer o quantitativo de quanto realmente foi esse teu abalo psicológico mental, e tu podes, inclusive, entrar na justiça mesmo estando trabalhando. Tu tá entendendo? Claro, tu pode ser demitido, é um risco que tu corre, mas se tu fores demitido, a empresa vai ter que pagar todos os teus direitos se te mandar embora. Mas que mesmo trabalhando, não é o fato de tu, eu ainda continuo trabalhando, não vou entrar contra a empresa. Não, isso não é. Tu tens que realmente procurar o teu direito, né? E tu tens 2 anos nesse sentido para procurar. Se o ato aconteceu hoje, né? Hoje, e tu quer procurar os teus direitos, estando trabalhando ou fora da empresa, tu tem 2 anos para te ingressar na Justiça do Trabalho e pedir uma indenização pecuniária por conta daquele teu abalo psíquico, né, em relação ao assédio moral ou sexual. Em relação a esse abalo, tem alguma coisa, a empresa é obrigada a fornecer apoio, dar um psicólogo, disponibilizar um psicólogo para ajudar aquele colaborador que foi assediado, ou que foi assediado sexualmente ou moralmente? Olha, o que geralmente acontece é o seguinte: a empresa ela manda, quando o abalo é muito, algumas empresas de grande porte têm psicólogo, tem ambulatório, tem tudo. Na grande maioria as empresas não têm esse nível, esse patamar. Então o que a empresa faz? Ela manda o funcionário para o INSS, que durante 15 dias a empresa ainda tem que pagar por conta dela mesmo o trabalhador, e depois de 15 dias em diante já é por conta do INSS. Mas via de regra, se ela não tem um psicólogo, né, ela já manda para o INSS para o tratamento. Entendendo? Realmente é bem complicada essa situação, né, Maria? Olha, uma prima minha queria saber, né, que ela saiu da empresa, né, ela teve bebê, a empresa não podia demitir. Aí ela teve bebê em relação às leis trabalhistas, né, ela teve bebê, aí por 120 dias, dizendo ela voltou.
Aí, com 2 meses, a empresa demitiu. Aí ela disse que parece que ela queria mais um período, eu não sei bem. Eu falei, olha, tem que pesquisar. Só que ela foi lá no Google, né? E muita informação, muita informação. Como a gente Não está tinha algo preciso, né? isso, como a gente está aqui com um especialista, aí pode estar tirando essa dúvida dela, e depois ela vai dar uma olhadinha. Sim, sim, sim. Legal. Realmente, a CLT ela só dá garantia à estabilidade até 120 dias após o nascimento. Não são 4 meses, são 120 dias, né? E após os 120 dias, a empresa, desde que pague todos os direitos trabalhistas dela, pode realmente fazer essa demissão dela. Ela não tem, ela perde a estabilidade. Na prática, muitas empresas fazem isso por quê? Porque fica temerário que a mulher novamente volte a engravidar e ela realmente vai ganhar se ela estiver grávida novamente. E aí a empresa às vezes prefere optar. Muitas das vezes a empresa agora é um assédio nesse sentido de ela ser demitida só porque ela está na iminência de engravidar novamente? É. Só que a empresa nunca vai reconhecer isso. Não, eu demiti porque não precisaríamos mais dela do nosso quadro de funcionários. Aí demite. E aí a gente fica difícil realmente provar que foi porque a empresa está com medo de que ela engravide de novo. Algumas empresas a gente já percebeu pela prática, né, pela prática da profissão, que essas mães geralmente são demitidas quando elas estão no primeiro bebê, porque a empresa às vezes entende, não, ela pode engravidar para o segundo, o terceiro e assim. Agora, quando ela já está no terceiro filho, não. Ah, eu operei. Geralmente, né? Eu estou falando da prática forense do dia a dia. Aí quando a mulher chega assim, olha, não, eu me operei, tá aqui. Ah, poxa, legal. Mano, aí tá legal. Aí sente uma firmeza, ela tá operada, ela não vai. Porque realmente, às vezes a empresa ela se sente prejudicada. Né? Por quê? Porque ela vai pagar o salário daquela grávida sem que ela esteja trabalhando, por exemplo. Aí daí porque ela ganhou a estabilidade. Mas aí muitas empresas elas pegam, vê, você já operou, né? Ah, eu operei. Ah, beleza, tá livre, né? Não operei, ainda tô na primeira filha, aí já dá uma quebrada. Já dá uma quebrada bem grande, na prática, né? Na prática forense do dia a dia. Uma vez eu fiz uma entrevista e a primeira coisa que me perguntaram não foi meu nome. Foi perguntar se eu tinha filho. Aí nessa época eu não tinha, eu falei não. Aí passei direto, né? Perdeu a vaga. Não, passei direto porque ainda não tinha minha filha, né? Aí a outra moça disse, eu tenho uma filha de 2 anos. Aí ela não passou. Aí eu fiquei, gente, como assim? Aí tá, né? Aí, seguindo carreira, engravidei, aí depois me demitiram. Eu falei, olha, acho que é essa questão, né? Essa que questão eles pensam do filho e tudo do filho vai mais. atrapalhar. Ainda tem aquela questão que a mãe tem aquela estabilidade, porque durante ela tá na estabilidade, ela tem um horário a mais, né? Para amamentar a criança. Tem todas as regras. Aí tem uma hora a mais para poder entrar. Aí tem aquela liberação para vacina do bebê, né? E tudo mais. Então, isso para eles acaba sendo meio que um contratempo, né? Tipo, vai atrapalhar, vamos tirar essa pessoa, né? Verdade. Como o senhor falou, ainda pode ter mais uns, né? Ainda pode ter mais uns. Aí, bora colocar outra. Aí acaba sendo meio... É uma coisa pejorativa, na verdade. Não deveria ser, né? E é o tipo de coisa que fica difícil até de provar, né? É difícil. A gente sabe que acontece, mas fica difícil de provar que ela está sendo emitida. É como, por exemplo, o assédio moral e sexual, e também se configura a empresa apenas contratar pelas características, pelos atributos físicos, né? Ah, não, vou contratar esse rapaz porque ele é um rapaz bonito, de boa aparência, né? E já tem ali um cunho sexual. Ou vou contratar a moça porque ela é bonita. Tem uma bonita e uma feia. Vou contratar a bonita, entendendo? Essa aqui tem 3 formações e essa aqui tem apenas uma formação, mas eu vou contratar a que tem menos competência só pela beleza. Já caracteriza, tá entendendo? Eu fiz uma entrevista, né, aí para uma loja, recentemente. E aí eles foram lá no meu WhatsApp e pediram para me desbloquear meu Instagram, que é privado. Vai lá no teu comigo também. Vão lá, vai lá e desbloqueia teu Instagram se ele é privado. Eu desbloqueei, né? Aí, a princípio, ele fez as perguntas, tudinho. E após ele olhar, acho que ele deu uma olhada assim toda no Instagram e disse assim, agora eu preciso de uma foto de você recente. Eu fiquei assim, talvez seja uma foto profissional, né?
Aí eu mandei uma foto aleatória no EPAM, tava estudando, ela disse, você tem uma boa aparência. Também não entendi. Quando eu cheguei lá, tinha outras meninas, né, para entrevista, e eles estavam buscando esse foco. Eles falaram, a gente precisa de um perfil de uma mulher bonita, porque a gente vai trabalhar com venda. Então, uma mulher bonita chama mais atenção, então eu achei desonesto. Eu Isso. passei, mas eu não quis ficar. Eu falei, eu achei injusto Sim. essa forma. E se eu ficar feia, se eu engordar, eles vão me demitir? Já aconteceu Né? comigo ao contrário do assim, que aconteceu com ela. Era um homem e uma mulher, um casal, dono de uma loja. E eu cheguei lá, era com ele na entrevista, né? Ela tava a mulher dele lá, ela passou por mim, ela sabia que eu ia fazer entrevista. Ela passou por mim, não olhou pra mim e eu fiquei lá esperando. Aí a mulher falou assim, ela não vai te contratar porque é bonita. Aí eu fiquei de manhã cedo, De manhã eu cedo. cara inchada e eu vou lá assim, toda qualquer roupa. Já gera uma cara inchada, implicância, né? Ela falou assim, ela não vai por causa do marido dela. Aham. Eu fiquei, meu Deus, como que é? É claro Não que impede, é né, claro da que aparência. a profissão, a Constituição, ela é bem clara quando ela diz que todos são iguais na medida das suas desigualdades, né? Por analogia, a gente entende. E aí, nesse sentido, é o seguinte: tem profissões que é o biotipo que exige essa característica. Por exemplo, tu vai entrar numa agência de modelo. E aí, a característica da modelo, ela é ser magésima. É aquela, entendeu? O modelo, o homem, ele tem que ser os músculos fortes, ou seja, é uma característica inerente da profissão. Aí é diferente. Ah, não, vamos fazer uma agência de modelo size, né? E aí chega uma pessoa muito magra, aí, eu não fui contratada porque eu sou magra. Não, mas ali a característica da profissão é inerente às pessoas que são size, são pessoas mais rechonchudas nesse sentido. E aí a pessoa magésima não se enquadra naquele perfil, mas é um perfil da profissão. Tá entendendo? Da profissão, não é discriminação. Tem profissões que são inerentes ao sexo feminino e outras inerentes ao sexo masculino. Por exemplo, tu vai entrar em uma empresa que te exige lactância. Aí o homem não consegue fazer isso. E aí tu vai ser uma ama de leite, um exemplo. E aí realmente é uma característica que só tem a mulher para produzir leite. É inerente, não é o homem chega lá, eu fui discriminado, não. Mas ali tu não consegue produzir leite, porque é inerente ao sexo. Aí não é uma discriminação de sexo, mas sim da profissão. Tá entendendo? O homem vai trabalhar para um banco de esperma. E a mulher, não, ela não tem essa característica fisiológica para trabalhar. Seria discriminação se não fosse especificado, né? Tava lá uma vaga de emprego escrito somente pessoas magérrimas. Aí a pessoa vai, uma pessoa mais justa, como você disse, e não consegue, aí a pessoa fica chateada, às vezes reclama, até denúncia, né? Mas estava lá, específica a profissão era daquilo, entendeu? Aí tem que fazer essa discriminação pela inerente à profissão. Nessa questão era a vaga de vendedor mesmo. E quando ela disse você tem que manter esse perfil o tempo todo, essa aparência e esse corpo. Se tu engordar. Porque, gente, aí foi quem trouxe a questão aí, se eu ficar feia, né? Porque a gente muda com o tempo. Eu falei, não. Todo mundo fica velho, ninguém fica novo, né? Nasceu, começa a envelhecer. Dia assim, nem todo dia a gente tá bem. Às vezes a gente sai, come uma pizza, toma uma açaí, né? Não vou ficar tempo todo esse perfil. Então, uma pergunta para finalizar. Em que é fundamentada a integridade física e psicológica do colaborador? Em relação à fundamentação, né, a fundamentação jurídica nesse sentido, ela está embasada no Código Penal, né, no Código Penal também. Tem a Lei 4.970, não lembro o ano dela, que ela fala, né, do assédio, né, do assédio, porque antes ele não tinha questão, o assédio não era tipificado como crime, né? Claro, não é um crime tão grave, é um crime de 1 a 2 anos de detenção. Ele é considerado como o que a gente chama de TCO, um crime de menor potencial ofensivo, né? E quem vai pagar por esse crime, o réu, ele pode, para não sofrer os efeitos, e ele for réu primário, ele pode prestar auxílio a uma entidade de caridade, esse tipo de pena que é acontecido para esse tipo de crime de menor potencial.
Mas antes não tinha essa tipificação. E aí automaticamente o Código Penal veio trazer, né? Tem também lei específica e a própria CLT também, são esses 3 pontos. É uma lei específica, Código Penal falando sobre assédio sexual, CLT falando sobre assédio sexual e moral, e também uma lei específica que fala sobre essa fundamentação, garantindo esse direito ao trabalhador. Entendeu? Perfeito, obrigada por tirar nossas dúvidas, me ajudou bastante, creio que ajudou a Maiane, creio que vai ajudar Tudo os... aqui, claro. creio que vai ajudar quem assistir, né? Prazer, é todo nosso. Vamos iniciar mais o quadro de perguntas. É o quadro que a gente vai responder as perguntas que deixaram no Instagram e aproveitar e tirar algumas dúvidas pessoais. Ótimo. A primeira pergunta, doutor Mariano, é: cobranças por metas seguidas de ameaça de perder o emprego é considerada assédio moral? Tem uma peculiaridade, né, nesse crescimento da empresa. Se for uma cobrança para alcançar uma meta inatingível, sim, é um assédio moral. Mas se for cobrança e aumento de trabalho, simplesmente, porque às vezes a empresa está com uma área e tu tem uma carga de trabalho que até meio-dia tu já acabasse toda a tua carga. E aí ela conseguiu um novo contrato, por exemplo, e aí tu ficava antes um período da tarde ocioso e tu passou a trabalhar, ou seja, aquilo ali é normal, não caracteriza, não configura como assédio moral, e sim apenas um aumento de trabalho. Agora, bater uma meta que é quase inalcançável, sim. A segunda pergunta é: a empresa pode pedir teste de gravidez no exame admissional? Na verdade, o teste de gravidez ele é feito no exame admissional. Algumas empresas são terceirizadas que fazem esses testes, né, de exame admissional. Elas já fazem isso, né? E aí, agora, o fato de detectar que está grávida ou não, também não impede. Muitas das vezes, na prática, a empresa, quando detecta que a mulher está grávida, ela já não contrata, porque sabe que a mulher vai ter uma estabilidade ali, não vai. Aí ela não pode, mas na prática é o que acontece. Ela não pode, não contratar por estar grávida? Não, ela não pode. Não vou te contratar porque tu estás grávida. Ela não pode fazer isso. Mas, via de regra, o que é que eles fazem? Na prática, né? Não, o nosso quadro de funcionários já alcançou. Fala que a pessoa não se encaixa. Não se encaixa, entendendo? E aí fica difícil até tu provar uma coisa dessa. Por isso que muitos os exames admissionais, eles são bem completos já para detectar se a pessoa tem alguma coisa em relação a isso. CA, HIV e gravidez. A próxima pergunta deixada foi: me senti assediado moralmente pelo meu supervisor. Posso entrar com a rescisão indireta? Não. A CLT, ela é bem clara. Não é porque quem assediou não foi a empresa. Claro, o assédio pode ser institucional, a empresa assediar, que é o caso da primeira pergunta, que a empresa te cobrar uma meta que tu não consegue cumprir. Isso pode acontecer, ela está te assediando sim. Mas, nesse caso, não dá direito a ela a uma rescisão indireta, mas cabe uma indenização pecuniária pelo dano sofrido. Ou seja, ela mesmo trabalhando, ela consegue pedir um dano moral em relação ao assédio que ela sofreu. Todavia, é importante ela fazer aquilo que nós falamos no primeiro bloco de pergunta das meninas, que é catalogar como foi o assédio. É bom fazer isso no dia. Se ela catalogar, colocar a testemunha, colocar o dia e hora e procurar a empresa, a pessoa ou a empresa, ou o RH, ou se tiver um departamento específico para isso, e depois CIPA ou o sindicato, aí daí não for resolvido, aí ela pode ingressar literalmente na justiça, não para pedir a rescisão indireta, mas ela pode continuar trabalhando e mover uma ação de dano moral pelo abalo psicológico. Aí o juiz vai ver se realmente esse abalo foi importante. E é legal ela colocar a testemunha, se houver, dos fatos, e a descrição bem direitinha, entendendo? As testemunhas, se puderem assinar,
numa folha, descrever todos os Mas aí, fatos. se no caso nenhuma pessoa presenciou, Fica sem testemunha. Realmente fica a palavra dela contra a da pessoa. quando a pessoa aí fica mais difícil. Realmente, na prática, por isso que tem umas estatísticas que 67% das mulheres ou homens que sofrem assédio, principalmente o sexual, eles não querem levar para frente porque acham que ou não vai surtir efeito ou não vai acontecer nada, nem contra a empresa, nem contra outra. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma, né, e fazer a denúncia para que essas pessoas que cometem esses atos de assédio sexual, eles cessem com essa prática. A partir do momento que ele vê que alguém fez contra, Alguma coisa. aí vai ter outros casos, aí, mano, não vou mais fazer Eu acho isso. que fica aquele medo, né? Tipo, eu vou correr atrás, vou denunciar, porém pode ser que não dê nada e ainda custa o meu emprego. Ainda custa o seu emprego. Que geralmente acontece. É o que realmente acontece. Agora, é legal que se tu for demitido, beleza, mas aí tu saiu, tu tens até os 2 anos, como a gente citou, para ingressar com uma ação judicial, cobrando aquele abalo lá que tu sofreu psicologicamente sobre o assédio sexual ou moral. Por isso a importância de tu catalogar, fazer bem direitinho, fazer o trâmite, porque ainda que tu não faça judicialmente, mas tu tens uma prova no futuro para te ingressar na justiça, tu tens a documentação que tu fez e o protocolo na CIPA ou no sindicato e no RH da empresa. Tá. A próxima pergunta é: caso uma funcionária sofra um aborto, como a questão da estabilidade? A instabilidade após o aborto, porque o aborto é um nascimento precoce da criança, literalmente, né? A mulher pode estar com 2 meses de gravidez, 3 meses, ou seja, então, por analogia, ali teve um nascimento, teve o aborto, o médico extraiu, a partir daquela data da extração, que conta como um nascimento, ainda natimorto, não é nativivo, é um natimorto, 120 dias após o nascimento, com vida ou com morte da criança. Tem uma estabilidade igual como se fosse uma criança. Se fosse nativivo, apesar de ser um natimorto. É o mesmo time. A quinta pergunta: se eu for demitida sem justa causa e eu descobri 1 mês depois da desligação que eu estava grávida na época e ainda era funcionário da empresa, o que devo fazer? Se for demitida e já estava grávida, mas não sabia. A CLT e a jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho, né? Elas são bem claras. Tá grávida a partir do primeiro dia da gravidez. Engravidou hoje, por isso que a justiça sempre exige o beta-HCG, que é um exame preciso que ele dá o dia da fecundação. Né? O quantitativo. Ele dá o dia da fecundação. Se engravidou hoje, a estabilidade dela começa hoje. Aí a empresa pode comunicar à empresa e a empresa religa ela ao quadro de funcionários até o período da estabilidade, ou se a empresa não quiser ligar, a empresa pode simplesmente de boa vontade já fazer o cálculo do timing da gravidez e dos 120 dias após o nascimento, a empresa fazer o pagamento. Beleza, só de uma vez. Geralmente eles querem que volte, porque senão eles vão pagar por uma mão de obra que não vai estar produzindo e vai estar em casa. Ou se a empresa não quiser reintegrar, ela pode ingressa na justiça e cobra a estabilidade. Aí a justiça vai dar o tempo da gravidez e até após o nascimento os 120 dias. Entendeu? Ela ganha sempre de qualquer maneira. A forma de como ela vai alcançar o valor pecuniário é se a empresa vai querer dar de maneira pacífica todo o valor, ou vai querer dar na justiça, ou se a empresa vai querer integrar ela novamente no quadro de funcionários e deixar ela trabalhando normal, pagando ela normal. De qualquer forma, a empresa vai ter que dar. Ou com ela trabalhando, ela sem trabalhar, sempre vai ter. Se a empresa resolver integrar de novo, ela pode ser demitida depois da estabilidade dos dias? Sim. Acabou os 120 dias, ela pode ser desligada. Acabou a estabilidade, ela acabou 120 dias. No 121, a empresa quer desligar ela. É um direito da empresa. Acabou o vínculo. A próxima pergunta é: o flerte é caracterizado como assédio?
Não, o flerte, ele não é caracterizado como assédio, né? É como o apelido carinhoso, né, que nós comentamos no início, ou flerte, né? Desde que ele não seja aquele flerte. Muitas empresas, ela aconselha que, não por lei, mas por questões éticas e morais da empresa, não admite nem o flerte. Mas o flerte não é caracterizado nem como assédio moral ou sexual, ainda que contínuo, desde que seja aquele flerte natural. Tá entendendo? Ah, você está. Um exemplo. Você está muito cheirosa. Isso não está denegrindo a tua imagem. Ah, não. Seu cabelo está muito bonito. Sua roupa está muito elegante. É um flerte? Sim, pode ser um flerte. Depende. Muitas das vezes, pessoas falam isso com naturalidade. Assim como tem pessoas como elogio, literalmente, de um colega de trabalho, de um colega ou uma colega, né? E aí, as colegas de trabalho, colegas, tá muito cheiroso. Legal. Não é um flerte. Porque tem aquilo que nós explicamos no primeiro momento, não tem o ânimo necande, né? Não tem aquela vontade da lascívia. Eu simplesmente tô, assim como eu elogiei ela, tô te elogiando. Ah, vocês estão muito bonitas, vocês estão muito elegantes, entendeu? Isso não é um flerte, porque na minha intelectualidade, minha índole não está ligando a uma conotação sexual, e sim apenas um elogio de trabalho. Ou um flerte simples, que não caracteriza realmente o assédio sexual ou moral, ainda que continuado. E tem a questão também se a pessoa retribui, né? Mesmo que, tipo, Sim, tem às vezes a situação que os dois ficam naquele chameguinho ali, né? Um fica elogiando o outro, um fica aí realmente não caracteriza. Principalmente quando é recíproco, se tem aceitação, tem empresas que muitas das vezes, eu conheço alguns redes de supermercados, né, que eles não admitem o casal trabalhar na mesma empresa, não admitem, né. Eu conheço, já presenciei ações nesse sentido, né, de que a empresa demitiu ambos porque descobriu que eles tinham um relacionamento, né. Juridicamente não tem nada que impeça, mas era uma questão da empresa, literalmente. Se não tem uma lei que proíba, não tem uma lei que proíba. Ah, a lei proíbe um casal trabalhando na mesma empresa. Não tem uma lei que determine isso. Princípio da reserva legal. Se não tem uma lei que proíba, pode ser casal. Mas a empresa, por uma questão de ética e conduta, eles acham que não é pacífico. É um direito, se ela não quer tu mais no quadro de funcionário dela, ela pode simplesmente te demitir. A próxima e última pergunta é assim: o que eu faço se eu for assediada por uma pessoa de outra empresa? Ótimo, excelente pergunta. A lei ela traz uma analogia com base em súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que foca da seguinte forma: a lei ela fala do ambiente de trabalho, ou seja, não é apenas do teu superior hierárquico contra a tua pessoa, não é apenas dos funcionários contra o superior hierárquico, não é da empresa cobrando metas que não possam ser cumpridas ou vice-versa. Mas quando se trata de uma empresa terceirizada ou de um ambiente de trabalho que também está cometendo o ato de assédio sexual ou de assédio moral, ainda que seja, ou seja, a lei ela é bem clara, ela fala do ambiente de trabalho. Acontece, por exemplo, com algumas redes de supermercado, farmácia, um exemplo, que vai aquele representante comercial fazer as vendas. E essas vendas, e aí acaba aquela pessoa que é de uma outra empresa, não da empresa, uma pessoa de fora, mas está cometendo todos os dias que ele vai lá na empresa, comete o assédio sexual ou moral. Aí tem que ser tomado providência pela empresa que é que ele é contratado, entendeu? Da terceirizada, ou de empresa terceirizada, ou de um representante de venda, ou tu tá numa empresa que ela é a tomadora principal do serviço e a outra que não é a tomadora, e tu tá nessa aqui, tu é assediado pela outra empresa, mas no ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, não fora. Aí automaticamente, por analogia, como a lei diz que é o ambiente, pode sim sofrer as punições da lei, de 1 a 2 anos, responder criminalmente, né? E fazer o mesmo trâmite, catalogar, organizar bem direitinho aquilo que a gente explicou anteriormente, e procurar a empresa e depois a empresa procurar a tomadora principal. Entendeu? Muito obrigada por responder essas perguntas, que foram dúvidas dos nossos seguidores lá no perfil do Instagram. E se você ainda não segue nosso perfil do Instagram, vai lá, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo.
Gente, nós estamos aqui, né, dando continuidade ao nosso Segue. Esse é o nosso quadro do bate-bola. Doutor Mariana, eu vou explicar como é que funciona. Eu vou fazer um questionamento com você aqui rápido. Eu vou falar uma palavra e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Podemos Ótimo. começar? Tudo bem, arroz. Acusação ou defesa? Defesa. Uma lei? Maria da Penha. Por quê? Porque eu vejo que muitas das mulheres não sabem os verdadeiros preceitos que a Lei Maria da Penha pode trazer. Que não muitas delas só pensam que é apenas agressão física, mas na verdade ela é uma agressão, começa a partir de uma agressão psíquica, começa a partir de uma agressão financeira do cônjuge, né? E são todas essas nuances que a Lei Maria da Penha ampara. E se as mulheres bem soubessem dos seus direitos, elas com certeza procurariam mais se defender desses supostos agressores. E esses agressores podem ser qualquer pessoa, né? Não só o cônjuge, né? Mas pode ser um pai, um irmão. Pode ser um pai, um irmão, sem dúvida. Tá bom. Assédio moral? O assédio moral, ele deve ser mais divulgado e difundido para que a gente evite muitas mazelas em relação a isso. Assédio sexual? Ele é mais grave, no meu entendimento, do que o assédio moral. Justiça? Justiça? Justiça, para muitos, o que parece ser justo, para outros parece ser injusto. Ou seja, depende muito do ponto de vista de quem está olhando. Leis? Leis, elas servem para nos amparar, mas a gente, apesar de ser um dos países que tem mais leis no planeta, a gente ainda precisa de muita lei para defender as pessoas que são menos favorecidas. Bom, essas foram as minhas palavras para o senhor. A gente agradece sua participação hoje. A honra é minha. Eu creio que ela foi muito rica, né? Tanto de conhecimento para a gente, assim como as pessoas que estão assistindo. E eu queria perguntar assim, algo para o senhor. O que o senhor tem para falar para as pessoas que estão vendo? Digamos que seja um conselho seu de vida. Concernente ao tema, né, que é o foco principal daqui do estudo que vocês estão falando, que é o assédio, que as empresas, né, e os responsáveis pelos RHs das empresas e os próprios CEOs das empresas, eles se conscientizem que o assédio, tanto moral quanto sexual, é uma realidade na vida de qualquer empresa, quer seja ela uma pequena empresa, quer seja uma grande empresa ou até mesmo uma multinacional. Ele existe, ele é real e deve ser olhado com mais cautela, né? E desmistificar de que a pessoa que vai denunciar quem cometeu o ilícito, ela vai ser punida ou vai ser advertida ou vai ser suspensa, e quem falou da suposta agressão, da violação do direito trabalhista, né, e do direito criminal, nesse sentido, a pessoa vai ser amparada e não vai ser demitida, que eu acho que é o principal. Muito bem, encerramos aqui hoje mais um episódio do nosso Segue. Vontade de achar graça. Mas quando a pessoa tá com muita vontade de rir, é ela. Calma, porra. Vai começar o nosso quadro de bate-bola, tá? Professor, eu vou... Não é... Ative o sininho e deixe seu like. Eu gostei. Filósofo, teólogo e também é pós-graduado em... Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Mariano. Ele é formado em Direito, Contabilidade... Ai, eu errei! Tá bom, aí já chega! Sei que você vai querer ser uma de nós.